Olá, meus queridos, bom dia, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja com todos vocês que hoje nos acompanham. E como é bom, cada dia nós podemos repetir, ter o privilégio de repetir esse momento com vocês. Fico muito feliz de entender que não há nada melhor do que estar na presença de Deus, orando, glorificando o nome dEle e propagando o Evangelho do Senhor Jesus e renovando nossas forças, nossas energias, andando como o Pai determina e fazendo aquilo que o agrada, porque é motivo especial. E Deus se agrada da nossa permanência na presença dEle. Como é bom poder cada dia receber o pão espiritual. Dizer, Deus, eu preciso do teu pão. Eu preciso do pão espiritual. Eu preciso dessa bênção em minha vida. Eu preciso do teu amor, desse amor bendito, desse amor glorioso, dessa graça maravilhosa. Eu preciso das tuas misericórdias. Porque como poderíamos viver sem ter a misericórdia do nosso Deus? Não teríamos condições. Então nós ficamos gratos, nós somos gratos a Deus pela oportunidade de podermos continuar na presença dEle. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe todas as famílias, que Deus abençoe todos aqueles que têm buscado ao Senhor e acompanhado conosco esse momento de reflexão, esse momento de oração. E eu quero hoje iniciar com essa nossa oração. A nossa oração, você também abra seu coração para se preparar para receber de Deus essa orientação, essa palavra, a instrução que vem do trono de Deus para você se alegrar em espírito. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, diante de Ti, nos prostramos, nos colocamos, Deus, com nossos corações e mentes abertas para Te dizer, Deus, muito obrigado. Grato pelo Teu amor, grato pela Tua bondade, pela Tua fidelidade para conosco. Somos gratos, Deus, porque sabemos que a cada dia que Te buscamos, Senhor, Tu acrescentas mais e mais às nossas vidas. Senhor, nós queremos agir com racionalidade, no sentido de obedecer às orientações das autoridades de saúde, das autoridades do Poder Executivo. Nós também queremos Te ouvir, Senhor, porque sabemos que se algo aconteceu sobre a terra, é porque Tu permitiste. E se nós temos que obedecer, então estamos aqui. Todos carecem de trabalhar, porque é ordem. Lá no início, na tua criação, lá em Gênesis, quando Tu criaste o homem, Tu disseste com o suor do rosto dele, ele iria então conseguir ganhar o pão. E nós sabemos que não podemos ficar parados. Sabemos que muitos têm desempregados, alguns que têm emprego. Os que têm emprego recebem, todos os meses caem na conta, mas os que não têm, Deus, estão aí desesperados. Mas o governo já está providenciando, e assim nós somos gratos por tudo. E te pedimos, Deus, nos abençoa, e que o que Tu tens para nós hoje possa cada dia, Senhor, ser mais maravilhoso. Muito obrigado. Em nome dele, do Teu Filho amado, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Deus seja louvado. Bem, queridos, aqui estamos nós, prontos para mais um dia de batalha, mais um dia de busca, mais um dia na presença do nosso Pai. São 8h06. Nós estamos de Fortaleza, Ceará, para você que não nos conhece. Se você for receber esse compartilhar dessa mensagem, alguém que te mande, que Deus te abençoe. Já é um motivo de grande alegria para nós estarmos aqui com os irmãos, podendo transmitir essa palavra santa. Então, abra sua Bíblia em Colossenses.
Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Capítulo 1. Tá? Então você vai lá na Bíblia e você tem, depois dos Evangelhos, e aí você abre lá 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, em seguida vai lá, você encontra bem pertinho Colossenses, quer dizer, a carta de Paulo ao povo de Colossos, uma cidade. Muito bem, vamos lá. Versículo 9, assim diz essa carta: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Palavra do apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, falando da vontade de Deus para nós, falando daquilo que Jesus passou aos seus discípulos. A palavra dele sendo cumprida. E ele lembra justamente que por esta razão. E ele também traz antes, ainda nesse capítulo 1, assim, olha, no 3, volto só um pouquinho para poder reforçar o que foi dito. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Jesus, em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então, a gente hoje, diante desse mundo e de tudo que está se passando, então nós perguntamos o seguinte a você que nos ouve, e se alguém vier questionar a sua fé, você pegar e dizer para essa pessoa, dizer assim, olha, alguém pode reclamar que não conhece? Alguém pode reclamar que não conhece o poder de Deus? Alguém pode reclamar que não sabe de Deus? Alguém pode reclamar que Jesus Cristo não veio à Terra se a história, a localização, no caso que é mostrado através da geografia, não só a geografia bíblica, mas a geografia geral, a história geral, a história bíblica. Então, ninguém pode negar. Se alguém fica teimando, é porque realmente quer ser cético, ou seja, quer ser um desconhecedor, não quer saber da verdade. E aí, quando o apóstolo Paulo diz, graça damos, ele afirma aqui na sua palavra, graça damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com todos os santos. E por causa da esperança que vos está reservada nos céus, do qual antes ouviste pela palavra da verdade. Verdade, quantas vezes a gente esteve falando aqui, Jesus Cristo disse, eu sou a verdade, João 14, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim, só para conferir aqui. Então, João,
sobre a questão da verdade, né? Para que você possa aprender. Então, quando Jesus Cristo fala, eu sou a verdade, ele está dizendo, pronto, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Pronto. E aí, ele sempre escreve, quando ele fala de Jesus, ele fala que vocês ouviram a verdade, ou seja, a palavra de Jesus Cristo, significando que a verdade ou é a palavra que veio de Jesus, ou que vive na verdade. Viver na verdade é viver segundo a palavra de Cristo, ou viver segundo o que Cristo determinou. Então, quando o apóstolo Paulo ele cita essa palavra verdade, ele está nada mais ratificando, nada mais do que confirmando que aqueles que conhecem a verdade conhecem a Cristo. E aqueles que andam na verdade, andam segundo o que Jesus Cristo determinou. Então, se você conhece a verdade, é para você conhecer a Cristo, porque você conhece a palavra, que é de Cristo. E se você conhece a palavra, que é de Jesus Cristo, então essa palavra te leva à verdade, que é Ele próprio. Isso é o que nós não podemos deixar de guardar. Nós temos que guardar isso em nossos corações. Em seguida, ele lembra, versículo 9, por esta razão nós também, nós que estamos aqui, no caso Paulo escrevendo lá de onde ele estava, desde o dia, por esta razão nós também, desde o dia em que ouviram aqui a Cristo, não cansamos de orar por vocês e de pedir que sejais cheio do pleno conhecimento da sua vontade. Pronto. Fazer a vontade de Cristo. Andar de acordo com a vontade de Cristo. Viver a vontade de Cristo. Ele disse que aqueles que ele estava escrevendo estavam cheios do pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de Cristo, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Havia dedicação, havia alegria, havia o desejo de estar na presença de Deus, havia sabedoria do alto. As pessoas estavam em atitude de oração. Isso significa que eles estavam buscando a plenitude espiritual, buscando cada vez mais estar na presença do Pai. E isso é o que nós devemos fazer cada dia, buscar a plenitude espiritual, buscar estar cheio do Espírito de Deus, porque quando nós atingirmos esse estágio, e isso deve ser uma busca constante, então ninguém vai mais ter condições de nos questionar. Por quê? Porque a verdade que você vive não tem como ser discutida, não tem como ser cogitada. Você vai ter certeza de que segue porque crê, e crê porque você não tem nenhuma dúvida do que aquilo que você vive é o que Deus quer que você viva. E você tem a certeza de que Deus está no seu coração e nada poderá fazer você se desviar ou negar aquele que morreu por você na cruz, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Amém? Então, veja só como a gente vai cada dia avançando no conhecimento, na palavra, na sabedoria de Deus, e Ele vai nos suprindo, vai enchendo os nossos corações de certeza. Porque aí é o seguinte, Ele vai enchendo o nosso coração o que da verdade. Tá, agora você está entendendo melhor? À medida que eu avanço na busca do conhecimento, a verdade que é Cristo vai cada vez mais se aprofundando em mim. E aí você vai fazer aquilo, vai dizer aquilo que o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê?
porque a verdade que é a palavra está em você. Essa verdade que é a palavra dele, é a palavra de Deus, é a palavra de Cristo. E aí agora Cristo vai viver em você e nada mais vai conseguir te separar do amor de Deus. E aí quando a gente fala em separar do amor de Deus, a gente vai lá em Romanos. A gente vai lá em Romanos, dá uma olhadinha em Romanos. Quem nos separará do amor de Deus? Aí você me acompanhe, certo? Pronto. Quer dizer, o que é que vai me separar do amor de Deus? Existe algo que possa me separar do amor de Deus? Será? Vamos aqui, Romanos. Desculpa, em Romanos, ele nos ensina, o apóstolo Paulo, também escrevendo aos Romanos, ele vai justamente dizer o que é que vai me separar do amor de Deus, qual é a situação, em que ponto algo poderá nos separar do amor de Deus. Pronto. Romanos capítulo 8, tá? Romanos capítulo 8. Quem nos separará do amor de Deus? Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, ou seja, essa doença que está aí, né, atingindo tantas pessoas, como está escrito, por amor de ti, ou seja, por amor de Jesus, somos entregues à morte o dia todo. Olha só. Então, se alguém está temendo a morte, está temendo de engraçado, porque aqui ele diz que todo dia, o problema não é só a doença, porque a questão seria a morte pelo pecado. Porque se alguém for atingido pela doença e conhece a palavra de Deus, ele tem a certeza que irá para os braços do Senhor. Mas o pior é, olha só que coisa linda, maravilhosa, que você não pode esquecer. Olha, nessa palavra ele diz, todo dia, em estando no mundo, eu estou sujeito à morte. Morte, devido ao pecado. E essa morte me levaria ao quê? À ausência de Deus pelo pecado. Mas, se é algo involuntário, eu, pela minha natureza humana, corpo frágil, chegasse a adoecer como muitos adoecem, não só dessa virose que está passando aí, mas qualquer outra enfermidade, então eu estaria sendo entregue à vida e não entregue à morte. Porque entregue à morte, olha só, entregue à morte nós estamos todo dia nesse mundo que vivemos. Quantos que inclusive que conhecem a palavra, não estiveram entregues à morte, porque se deixaram levar pelo pecado? Hein? Olha só. Mas você não. Você está entregue à vida. Porque, lembra do que eu falei? João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós estamos em Jesus. Estamos na verdade, estamos no caminho e estamos na vida. Na vida que é Jesus. Então, como diz o apóstolo Paulo também, eu já tenho lucro em tudo isso aí. Em todas as minhas fraquezas eu já estou tendo lucro. E agora voltando a Colossenses, ele vai nos trazer de volta assim, olha. Quero voltar ao versículo 10 de 1 Colossenses. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados, ser fortalecidos, ratificados, com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com alegria, e dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. É isso, senhores. É isso, meus amados. E aí, por fim, diz assim, e que nos tirou, versículo 13, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino
do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado pela presença, pela participação dos nossos irmãos. Obrigado, Deus, porque cada um está aí aprendendo mais. E que possamos, Senhor, passar por esse momento em que estamos vivendo e dizer obrigado, Senhor, porque tivemos a oportunidade de parar para ouvir mais a Tua palavra. Para não nos deixarmos, olha só, para não nos deixarmos ser entregues à morte, mas vivermos cada dia a verdade, viver no caminho e em vida com Jesus Cristo. É isso. Que Deus te abençoe muitíssimo. Que Deus te abençoe maravilhosamente. Que Deus te abençoe ricamente. E que tu possas a cada dia dizer: Deus, como é bom ouvir essa palavra que renova, fortalece, restaura e todo dia faz com que a minha fé seja aumentada. É a palavra escrita, é a palavra via áudio, é a palavra agora em vídeo. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos todas essas vidas que estão conosco. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos irmãos. Pastor Berilo, sua esposa, irmã Débora, que sempre tem aí também estado lado a lado, cada dia, abençoando vidas, através da palavra por escrito, através de áudios e aconselhamentos. Obrigado, Deus, porque temos nossos irmãos que nos acompanham. E, Deus, que Tu possas tocar no coração de cada um, que possam compartilhar essa mensagem, para que ela possa ser ouvida, para que ela possa ser conhecida de muitos que ainda não conhecem. Deus, em nome de Jesus, olha para o mundo, olha para esse momento que estamos vivendo e que todos possam juntos trabalharem para podermos vencer. Caminharemos no deserto, mas nós sabemos que se estivermos no deserto, porque foi permissão de Deus, nós não morreremos no deserto a não ser que sejamos desobedientes. Mesmo no deserto, o Senhor estará lá para nos saciar a sede e a fome. Mesmo no deserto, quando o sol escaldante vier sobre nós, Tu, como diz a Tua palavra, Tu és essa sombra. Sobre nós pode vir a sombra do Altíssimo. Quando nós estivermos no deserto e não tivermos mais forças, o Senhor mandará Teus anjos, dará ordem aos Teus anjos para nos socorrer. É isso que nós te pedimos, Deus. Olha para esse mundo e nós sabemos que no momento exato a providência virá. E ela já está acontecendo, Senhor, temos certeza. Abençoa, Senhor, o nosso estado como um todo. Abençoa todos os governantes, Senhor, para que tenham sabedoria, para que tenham discernimento, entendimento para fazer, Senhor, aquilo que é bom para que as pessoas sejam curadas. Abençoa o nosso país, o nosso presidente, para que possa, Senhor, ser guiado por Ti, porque eu sei que muitas vozes têm se levantado para aclamar e abençoar a vida dele. Abençoa os governantes do mundo, para que todos possam ser orientados por Ti. Os cientistas, os médicos, todos aqueles que trabalham nessa campanha, todos sejam abençoados. Prolonga a vida de todos. Deus, tem misericórdia. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Deus seja louvado.